Por volta das 5 da manhã de 3 de janeiro de 2023, a maioria dos moradores do prédio na rua Polina Usipenko em Moscou ainda estava dentro de seus apartamentos quando gritos repentinos quebraram a calma do corredor. Os sons eram agudos e inconfundíveis. Vizinhos imediatamente perceberam que não se tratava de uma discussão doméstica comum. Os primeiros socorros não chegaram tão rapidamente quanto os moradores esperavam. Quando os policiais finalmente alcançaram o andar correto, a porta do apartamento permaneceu trancada e ninguém atendeu às batidas. Um silêncio tenso pairou sobre o patamar, embora apenas momentos antes o som de uma luta tivesse sido ouvido. Um serviço de resgate de emergência foi chamado. Só depois que a fechadura foi forçada que eles conseguiram entrar, e o que os recebeu lá dentro apontava claramente para um crime grave: manchas de sangue no chão, a porta do banheiro arrombada, uma cena de caos que parecia uma tentativa desesperada de fuga. No quarto, os policiais encontraram um homem coberto de sangue, e perto dele jazia o corpo de uma mulher sem sinais de vida. Na minha opinião, a reação do indivíduo detido no momento em que a polícia entrou é um dos detalhes-chave, mas seu significado completo ficará claro mais tarde. Por enquanto, a principal pergunta na mente de todos na escada permaneceu em aberto: quem era essa mulher? E o que poderia ter acontecido naquele apartamento em Moscou nas primeiras horas do Ano Novo? Naquele momento, apenas uma coisa era conhecida: o evento envolveu agressão demais para ser explicado facilmente. A história estava apenas começando. Olá a todos, antes de mergulharmos na história de hoje, só quero pedir para você clicar no botão de inscrever-se, dê um curtir neste vídeo e deixe um comentário abaixo. Eu me esforço muito para trazer a vocês casos reais e verdadeiros de crimes de todo o mundo, apenas histórias autênticas aqui. O apoio de vocês realmente ajuda o canal a crescer e eu realmente aprecio qualquer interação. Depois que o corpo foi descoberto no apartamento de Moscou, investigadores determinaram que a falecida era Anna Sablina, nascida em 1988 em Vologda, Rússia. Para compreender a escala da tragédia, precisamos olhar para a história de sua vida. Anna cresceu em uma família de educadores. Seu pai, Vasily Sablin, tinha um doutorado em História e trabalhava em uma universidade focada em História regional. Sua mãe também estava ligada ao setor de educação. Em sua casa sempre houve ordem, disciplina e altas expectativas para os filhos. Mesmo na escola, Ana se portava com confiança no palco. Ela cantava, participava de produções e assumia ansiosamente papéis de apresentadora em eventos escolares. Colegas de classe notaram que ela tinha um talento para comandar uma plateia. Eu acredito que foi precisamente essa habilidade que explica por que seu caminho para o mundo da mídia não foi acidental, mas uma extensão lógica de seus talentos iniciais. Ao contrário de muitos de seus colegas, Ana soube desde cedo o que queria fazer. Seu objetivo era trabalhar no rádio e apenas no rádio. Assim, em 2006, ela se matriculou para estudar jornalismo na Universidade Estadual de Vologda. Logo no seu primeiro ano, ela conseguiu um estágio na rádio russa Vologda, onde se destacou rapidamente. Sua voz foi apreciada quase imediatamente e a gerência da estação a convidou para apresentar programas no ar juntamente com seus estudos. Foi nessa época que ela adotou o pseudônimo Noar Nazovskaya, um nome curto e cativante que pegou com os ouvintes. Em 2011, ano em que se formou, Ana havia se tornado uma voz familiar em toda a Vologda. As pessoas a ouviam diariamente em seus carros, em escritórios e em casa. Sua ascensão profissional foi rápida e merecida. Na época em que Ana se estabeleceu como um pilar na rádio de Vologda, alguém entrou em sua vida que definiria o próximo capítulo. Em 2009, ela conheceu Vasily Solovyov, um empresário de Cherepovets, que administrava várias empresas, incluindo a estação onde Ana estava transmitindo. Ele estava perto dos 40 anos, administrava um negócio estável e tinha um comportamento calmo focado em resultados que os colegas frequentemente notavam. A conexão deles começou através do trabalho, mas gradualmente se transformou em algo mais profundo. Vasily não apenas evitou atrapalhar seus objetivos profissionais, ele os apoiou ativamente. Com o tempo, ele fez alguns grandes gestos. Ele a presenteou com um carro, providenciou um apartamento para ela em Moscou na rua Polina Usipenko, e a ajudou com moradia tanto em Cherepovets quanto em Vologda. Estes não eram apenas presentes caros, eram sinais claros de sua visão para um futuro compartilhado. Apesar da diferença de idade, o vínculo deles era estável. Eles mantiveram um relacionamento privado e não falavam sobre isso fora de um círculo íntimo. Amigos enfatizaram que não era uma situação unilateral, não era a história comum de um homem mais velho e rico e uma jovem personalidade da mídia.
Era uma parceria e Ana continuou a conduzir seus próprios projetos, nunca dependendo apenas da ajuda financeira de Vasily. Isso durou mais de uma década. No início dos anos 2020, ambos estavam considerando abertamente um futuro juntos. Mas em 2021, tudo mudou abruptamente. Vasily ficou gravemente doente com Covid-19. Ele foi colocado em um ventilador, mas infelizmente faleceu em junho daquele ano, aos 51 anos de idade. Para Ana, a perda foi devastadora. Ela ficou visivelmente mais reservada. Ela parou de compartilhar seus planos e seus colegas de trabalho observaram que a força interior que ela irradiava havia de... Isso marcou o início de um período em que sua resiliência emocional começou a se desgastar, e isso se tornaria um fator crítico no que aconteceu em seguida. Após a morte de Vasily, Ana permaneceu no ar, mas apenas cumpria o que sua posição exigia. O trabalho não lhe trazia mais a mesma alegria. Transformou-se em uma rotina obrigatória, algo que ela simplesmente tinha que fazer. Ela também se afastou de seus círculos sociais. Ela parou de se encontrar com amigos, até evitou conversas curtas que agora pareciam exaustivas. Colegas de trabalho notaram que ela raramente sorria e desviava de qualquer pergunta sobre sua vida pessoal. Em momentos como esses, as pessoas frequentemente se encontram isoladas com suas emoções. E esse isolamento pode criar o tipo de vulnerabilidade que dá a conexões incomuns um significado inesperado. E aqui está o ponto importante: a instabilidade emocional frequentemente deixa alguém mais aberto àqueles que oferecem atenção ou apoio. Ao longo de 2022, a condição de Ana nunca se estabilizou verdadeiramente. Exteriormente, ela parecia composta, principalmente por causa do trabalho, mas por baixo, ela estava suportando um longo período de exaustão emocional. O equilíbrio que Vasily proporcionava havia desaparecido e não havia nada para substituí-lo. O mundo dela encolheu para tarefas diárias, viagens esporádicas para fora e interação social mínima. Foi um período em que Ana precisava desesperadamente de alguém em quem se apoiar, mas ela não sabia como expressar isso. Esse tipo de vazio interior frequentemente cria espaço para novas conexões, aquelas que não parecem uma ameaça, mas em vez disso, aparecem como uma chance de retornar a algo que se assemelha à vida normal. E essa crise emocional prolongada se tornou o pano de fundo para um novo relacionamento que mais tarde definiria o curso dos eventos. No final de 2022, alguém novo havia entrado na vida de Ana, um homem que à primeira vista parecia não ter nenhuma conexão real com ela. Vladimir Malakov, 33 anos, e originário da região de Vologda, era filho de um velho conhecido de Vasily Solovyov. Sua família possuía um considerável negócio de extração de madeira e, embora Vladimir estivesse listado como o CEO da empresa, era amplamente entendido que seu pai lidava com as operações reais. Moradores locais o descreveram como alguém acostumado a fazer o que bem entendia, com pouca preocupação com as consequências. Seu estilo de vida não poderia ser mais diferente do que Ana estava acostumada. Ele era conhecido por beber regularmente e alguns relatos descreviam explosões agressivas. Conversas com pessoas que o conheciam há mais tempo frequentemente mencionavam discussões, relacionamentos desfeitos e sugestões de possível uso de substâncias restritas. Alguns de seus ex-conhecidos confirmaram que seu casamento desmoronou em poucos meses, e seu próximo relacionamento terminou quando a mulher o deixou levando o filho dela com ela. Esses padrões parecem falar não apenas de comportamento impulsivo, mas de uma maneira de viver profundamente enraizada. Contra esse fundo, Ana estava em forte contraste estruturada, focada em seu trabalho, alguém que não gostava de desordem. Mas de acordo com aqueles que observaram a dinâmica deles mais tarde, foi exatamente esse contraste que permitiu que ele se aproximasse rapidamente dela. A abordagem dele era toda sobre atenção intensa, presentes, elogios, promessas de apoio. Para alguém em luto por uma perda profunda, esse tipo de presença pode parecer um caminho de volta à estabilidade. Naquele momento, Ana estava em declínio emocional e sua vulnerabilidade deu a Vladimir uma entrada em sua vida. No entanto, ela nunca falou abertamente sobre a conexão deles. Ela manteve privada, seja devido à sua natureza reservada ou talvez a uma consciência de que o relacionamento poderia levantar preocupações. Ainda assim, este foi o momento em que um laço romântico começou a tomar forma, um que logo se tornaria o centro de uma tragédia. O relacionamento deles se desenrolou longe da vista do público, e esse segredo permitiu que muitos sinais preocupantes passassem despercebidos até que a situação saísse do controle. Após vários meses juntos, o comportamento perturbador de Vladimir começou a surgir mais claramente. Sob a influência do álcool, ele se tornava barulhento e emocionalmente reativo.
Ele podia explodir por coisas menores, e aqueles que o conheciam há anos diziam que essas explosões não eram novidade. Ana não falava abertamente sobre esses conflitos, mas uma de suas amigas próximas lembrou-se mais tarde de dicas sutis de que algo não estava certo. Ana mencionou estar exausta com atenção constante, evitava dar detalhes e frequentemente mudava de assunto rapidamente. Esses sinais indiretos sugeriam que o relacionamento havia perdido seu senso de paz. Ao mesmo tempo, detalhes sobre o passado de Vladimir estavam disponíveis para aqueles que haviam cruzado seu caminho antes. Seu primeiro casamento durou apenas alguns meses. Mais tarde, uma mulher o deixou com seu filho, incapaz de suportar os altos e baixos emocionais. Essas histórias pintavam um retrato de alguém cujo comportamento podia ser difícil de prever. Naturalmente, isso levanta a questão por que esse padrão de eventos não serviu como um aviso claro para Ana. O relacionamento deles seguia um ciclo recorrente. Uma fase de atenção intensa e promessas mudava para discussões e explosões emocionais. Depois Vladimir pedia desculpas insistindo que poderia mudar. Ele voltava a ser excessivamente atencioso, quase como se estivesse tentando compensar seu comportamento anterior. Esse vai e volta criava uma sensação de instabilidade, mas ao mesmo tempo dava esperança de que as coisas pudessem eventualmente melhorar. Durante esse período, Ana estava em desesperada necessidade de apoio emocional. Qualquer demonstração de carinho parecia uma chance de recuperar uma sensação perdida de segurança. É por isso que ela continuou a ficar perto de alguém cujas ações eram imprevisíveis, mas que, aos olhos dela, também oferecia compaixão quando era mais importante. É assim que a dinâmica do relacionamento deles começou a tomar forma. Uma dinâmica em que os verdadeiros sinais de alerta eram cada vez mais empurrados para o segundo plano. No final de dezembro de 2022, Ana e Vladimir já haviam passado por múltiplos períodos tensos. Ainda assim, eles decidiram tocar o ano novo juntos. Para Ana, isso provavelmente parecia uma chance de recomeçar, de encontrar paz no início de 2023. Eles viajaram para Moscou e ficaram no apartamento na rua Polina Osipenko, o mesmo apartamento que Vasily Solovyov havia presenteado a Ana. Vladimir diria mais tarde aos investigadores que eles haviam alugado o local, embora isso não fosse verdade. Seria essa mentira uma tentativa de minimizar sua posição real no relacionamento? Do final de dezembro até 2 de janeiro, os dias deles passaram sem quaisquer sinais externos de conflito. Eles saíram para passear, visitaram cafés e até tiraram fotos juntos. Um momento particularmente revelador foi uma sessão de fotos profissional em 2 de janeiro. O fotógrafo que trabalhou com eles naquele dia lembrou que o casal parecia relaxado, confortável e não mostrava tensão visível. Nas fotos, eles pareciam qualquer outro casal passando as férias juntos, festivos, compostos e inconscientes do que estava por vir. Aquele dia seria o último de Ana. Após a sessão de fotos, eles voltaram para o apartamento para passar a noite juntos. Tudo na superfície parecia uma cena típica de feriado, recesso de inverno em Moscou, descanso e uma noite tranquila para um casal relaxar ou falar sobre o futuro. Mas o que aconteceu nas horas seguintes revelaria que a calma exterior estava mascarando algo muito mais perturbador. O que poderia ter sido o início de um novo capítulo em seu relacionamento, em vez disso tornou-se o prelúdio da parte mais devastadora desta história. O clima dentro do apartamento era pacífico na superfície. Jantar, conversa casual e planos para as próximas semanas. Mas em algum momento daquela noite, a conversa se voltou para o futuro deles. Um assunto que estava silenciosamente latente há algum tempo. Para Vladimir, aquela conversa se tornou um teste de onde ele se situava, e ele escolheu trazer a situação a público. Ele a pediu em casamento de repente, sem nenhuma discussão prévia. Para Vladimir foi um movimento destinado a cimentar o relacionamento, uma maneira de mostrar que ele estava no controle. Mas Ana viu as coisas de forma diferente. Ela respondeu calmamente, sem hostilidade, e disse não. Ela explicou que não estava pronta para comprometer sua vida com alguém cujo comportamento era tão instável. Não houve gritaria, nem discussão, nem explosão emocional. E aquela recusa calma e composta se tornou o ponto de virada. Ainda assim, há momentos aqui que levantam questões. Ele poderia ter interpretado a calma dela como distanciamento emocional, o tipo de distância que ele mais temia. Para Malakov, a rejeição dela não foi apenas um desentendimento. Atingiu-o como um insulto pessoal, uma traição. De acordo com os investigadores, ele estava bebendo naquela noite, o que pode ter aumentado sua sensibilidade até mesmo ao menor sinal de resistência. A conversa rapidamente escalou. A voz dele ficou mais alta, seu tom mais forçado, até que de repente, houve uma explosão de agressão.
o que poderia ter terminado como um momento desconfortável e decepcionante, em vez disso se transformou em algo muito mais perigoso. Dentro daquele apartamento, uma situação irrompeu, uma que terminaria em tragédia. A escalada aconteceu rápido, logo depois que as coisas se tornaram físicas. Com base na investigação, o tom de Vladimir mudou drasticamente. Ele avançou em direção a Ana, bloqueando seu caminho e impedindo-a de sair do quarto. Ela tentou evitar um confronto e se dirigiu ao banheiro, o único lugar onde ela podia fechar uma porta e criar algum tipo de barreira. Ela conseguiu fechar a porta com força, mas ela não foi construída para proteção, e a fechadura não aguentou sob pressão. Levou apenas segundos para arrombar a porta. Aquele momento marcou o início de um período de 3 minutos que peritos forenses reconstruiriam mais tarde em detalhes arrepiantes. O relatório do médico legista documentou 247 facadas. Os números falam por si, destacando a natureza frenética e caótica da agressão. O relatório enfatizou que não houve pausas, um sinal claro de extrema perturbação emocional no momento do ataque. É importante notar a rapidez com que tudo se desenrolou. A linha do tempo apresentada pela equipe forense sublinha o quão rapidamente a situação se deteriorou. Durante aqueles momentos, vizinhos começaram a ouvir barulho, baques surdos a princípio, seguidos por gritos agudos que rapidamente deram lugar a sons abafados de uma luta. Várias pessoas no prédio ligaram para os serviços de emergência quase ao mesmo tempo, relatando sinais de uma altercação violenta. No entanto, os registros revelaram mais tarde que o tempo de resposta foi mais longo do que o esperado para um chamado tão urgente. Esse atraso se tornaria um assunto de sério escrutínio durante a investigação. Quando os policiais chegaram à cena, a porta do apartamento estava trancada. Eles tiveram que forçar a entrada. Dentro, eles encontraram Vladimir Malakov ao lado do corpo de Ana. Ele estava visivelmente embriagado, com manchas de sangue em suas roupas. De acordo com os policiais, Malakov não resistiu à prisão e falava incoerentemente. Suas primeiras palavras foram incluídas no relatório oficial. Ele disse: "Eu não queria que chegasse a este ponto." Seu comportamento era errático, alternando entre tentativas dispersas de se explicar e total distanciamento emocional. Naquele momento, a estrutura básica do caso ficou clara para os investigadores: a cena, a arma e o suspeito encontrados no local. Mas ainda restavam perguntas sobre como os eventos se desenrolaram, quanto tempo levou para os socorristas chegarem e o grau em que o álcool influenciou a situação. Este momento se tornaria central para a reconstrução dos eventos daquela noite e guiaria o curso da investigação. A notícia da morte de Ana se espalhou rapidamente entre as duas cidades onde sua voz era instantaneamente reconhecível, Vológrada e Moscou. Seus colegas de rádio ficaram chocados. Muitos destacaram sua dedicação e profissionalismo, qualidades que estavam em forte contraste com as circunstâncias chocantes de sua morte. Meios de comunicação nacionais, incluindo um programa apresentado por Andrei Malakov, discutiram sua personalidade, os desafios que ela enfrentou após perder Solovyov e a pressão emocional sob a qual ela estava. Surgiram especulações sobre o motivo, variando de uma discussão doméstica a teorias envolvendo a herança de seu ex-parceiro. Essas foram levantadas como hipóteses, não como alegações definitivas. A família de Ana de repente se viu sob os olhos do público, adicionando outra camada de dificuldade à sua dor. O que me preocupou foi como a conversa pública frequentemente se afastava dos fatos e se desviava para a especulação. Ficou claro que separar informações verificadas de suposições seria crucial. O julgamento começou com uma confissão. Malakov admitiu o ataque imediatamente, mas tentou enquadrá-lo como resultado de um colapso emocional, esperando diminuir as consequências. As acusações incluíram duas contagens principais: infligir lesão corporal grave resultando em morte e entrada ilegal em uma residência seguida de comportamento agressivo. Essas acusações refletiam a sequência de eventos documentada na investigação. Durante o processo judicial, o comportamento de Malakov foi notavelmente diferente do que os policiais haviam registrado na noite do incidente. Ele falava de maneira composta, enfatizava o remorso e alegava ter agido sob extrema angústia emocional. Seu advogado se concentrou em sua confissão voluntária e no fato de que ele nunca tentou fugir, tentando convencer o tribunal de que isso garantia uma sentença mais branda. A defesa também apresentou referências de caráter de sua cidade natal e registros de tratamento passado para problemas de dependência, tudo posicionado como parte de sua estratégia legal. Vale a pena notar que a abordagem da defesa se baseou essencialmente em retratar o incidente como um momento de perda de controle, uma narrativa que parecia ter como objetivo suavizar a percepção pública do que era, em sua essência, um crime profundamente perturbador.
O tribunal levou em consideração a natureza do ataque, sua duração e as conclusões apresentadas por peritos forenses. Vladimir Malakov foi sentenciado a 14 anos em uma instalação de alta segurança. Para a família de Ana, a decisão trouxe emoções mistas. Por um lado, a punição foi significativa. Por outro, a gravidade do que havia acontecido dificultava a sensação de que a sentença realmente refletia a profundidade de sua perda. Os pais de Ana entraram com uma ação civil buscando 5 milhões de rublos em danos. A compensação era menos sobre dinheiro e mais sobre o reconhecimento formal da responsabilidade. Contra o pano de fundo de sua postura firme, as tentativas de Malakov de se retratar como alguém levado ao limite pelas circunstâncias pareciam esforços para evitar a total responsabilização. Essa decisão judicial marcou o fim oficial dos procedimentos legais, mas deixou muitas perguntas sem resposta. Perguntas sobre como uma série de decisões e sinais de alerta negligenciados poderiam levar a uma tragédia que, de muitas maneiras, parecia evitável. Após a sentença, o futuro de Malakov parecia claro: anos de isolamento sob um regime rigoroso com pouca esperança de clemência. Mas pouco depois, seu advogado apresentou uma petição para que ele participasse de um destacamento militar como parte de um contrato de operações especiais, um mecanismo legal que permite aos detentos substituir a maior parte de sua sentença por serviço. A petição foi aprovada e Vladimir se juntou a um grupo selecionado para treinamento acelerado antes de ser enviado. Sua participação naquele programa se tornou motivo para a libertação antecipada. E em 2025, apenas 2 anos depois, ele voltou para casa. A notícia de sua libertação antecipada chocou muitos em Vológrada. Moradores ainda se lembravam dos detalhes do crime e não esperavam que alguém responsável por um ato tão grave estivesse livre tão cedo. Na minha opinião, a velocidade desses desenvolvimentos foi chocante, especialmente para aqueles que acreditavam que justiça significava cumprir a pena completa. Após seu retorno, ele se estabeleceu perto de sua família. De acordo com aqueles familiarizados com ele, ele começou a ajudar seu pai com tarefas e fez questão de evitar locais públicos, especialmente aqueles onde ele poderia ser reconhecido. Não muito tempo depois começaram a circular rumores de que ele havia iniciado um novo relacionamento. Essa notícia se espalhou rapidamente, desencadeando uma nova onda de discussão pública. O contraste entre sua vida diária tranquila e o luto duradouro da família de Ana não poderia ser mais nítido. Não há registros públicos de seu emprego. Fontes abertas não oferecem indicação se ele planeja continuar seu serviço contratual ou se mudar. O que se sabe é que ele agora mantém um perfil discreto e evita qualquer envolvimento em discursos públicos relacionados ao caso. Formalmente, ele não está sob nenhuma restrição específica, exceto pela exigência de permanecer registrado em seu local de residência oficial durante os períodos designados. Para a mãe de Ana, a notícia de sua libertação foi especialmente dolorosa. Ela não conseguia entender como alguém que tirou a vida de sua filha estava agora livre. A diferença entre a sentença judicial e o tempo real cumprido despertou uma forte reação pública. Muitos questionaram se o sistema atual se alinha com as expectativas da sociedade por responsabilização em casos dessa magnitude. E assim a história entrou em sua fase final, onde o resultado legal se tornou apenas uma peça de um quadro muito maior, e as questões de justiça, equidade e o significado de consequência ganharam uma ressonância muito mais dolorosa e profundamente pessoal.